no Centro Espírita Paulo de Tarso. E vamos dizendo em pensamento: bendito seja Deus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em torno do estudo e a reflexão do Evangelho. Então, elevando bem alto o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor e Mestre Jesus, vamos pedindo para que possamos receber aqui a assistência dos benfeitores espirituais que aqui atuam, que possamos abrir nossos corações para a reflexão do Evangelho e que possam também os nossos irmãos que estão lá na sala de fluidoterapia, escalados para o passe, possam eles também servirem de bons instrumentos para o plano maior no momento do passe e que possam eles também receber a assistência espiritual para cada um. Assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa reflexão será sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, itens de 1 a 4, fazer o bem sem ostentação, e o item 4, os infortúnios ocultos. Então fica uma recomendação de leitura para todos nós, que façamos em nossos lares, quando tivermos um tempinho, a leitura do capítulo completo, detidamente, para agregar ainda mais esclarecimento, trazer luz para os nossos lares. Então vamos entrar na faixa vibratória, já estamos na faixa vibratória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um trechinho do Evangelho de Jesus e um pequenino trecho dos infortúnios ocultos que vão apoiar a nossa reflexão. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra maneira, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E um pequenino trecho do item 4, os infortúnios ocultos. E neste momento nós vamos trazer para a nossa atualidade o que diz esse item aqui. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. E nós estamos vendo isso acontecendo agora na atualidade. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então agora nós vamos fazer a reflexão.
que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é Jesus nos dizendo, de uma maneira figurada, que façamos as nossas boas obras sem fazermos alarde, sem a preocupação de querer ser visto, renunciando ao testemunho dos homens e esperar a recompensa que vem de Deus nosso Pai, que tudo vê. E aí, todos nós podemos sim fazer a caridade. E aí o texto, ele usa a palavra esmola. E muitas vezes a palavra esmola, ela causa um desconforto em nós. Mas a palavra esmola, ela vem do grego significando compaixão, piedade, auxílio, donativo. E nós estamos em tempo que a humanidade está precisando muito de donativo, que é a esmola. Então não fiquemos feridos com a palavra esmola. Esmola é um donativo, é um auxílio. E a esmola, o donativo, guarda mais relação com o ato de dar coisas materiais que aquele irmão necessitado está precisando para que ele possa continuar a vida dele aqui na terra. Ela guarda relação com isso. E a doutrina espírita nos ensina que esse ato de dar, de compartilhar, de estender a mão, mesmo de coisas materiais, desse auxílio, esse donativo, ela tem um duplo mérito quando nós seguimos o ensinamento de Jesus, quando nós fazemos as nossas doações sem ostentação, sem ficar alardeando, sem a preocupação de ser visto, renunciando ao testemunho dos homens e levar para nós, para o nosso coração, o prazer de praticar o bem e ajudar a um irmão. E aí nas calamidades, como nós estamos vendo, tem aquela ampla divulgação e todo mundo começa a doar. Mas o Livro dos Espíritos, lá na 888, ele diz que o homem de bem, o homem bondoso, ele se antecipa à esmola. Ele procura observar esses infortúnios ocultos que acontecem no nosso círculo, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso círculo de relacionamento. Nós temos que prestar atenção e observar para socorrer esses infortúnios ocultos. E aí o item 4, a sequência dessa leitura, relata uma senhora bondosa, mais afortunada, mais favorecida pela vida, que ela socorre um pai de família que está doente no hospital e a mãe com as crianças não tem suprimento para o lar. E aí nós vamos ler isso detidamente lá em nossos lares. Mas a Revista Espírita, em 1863, traz 2 relatos para nós de infortúnios ocultos que vai servir para nossa reflexão também. Relata o caso de uma família que morava numa casa alugada e começou a dever o aluguel para o proprietário. E aí ficou em dívida com o proprietário do aluguel e precisou desocupar a casa. E aí o proprietário pegou da família um reconhecimento de dívida. Só que na hora que o proprietário viu os móveis sendo carregados para a mudança, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e foi lá e quis receber a dívida. Aí o pai
1863. O pai ficou agitado e desesperado. A esposa ficou tocada e aflita e começou a chorar. As crianças, vendo a mãe chorar, copiaram a mãe, começaram a chorar também. Aí ia passando um cavalheiro desconhecido na rua, foi movido, tocado de compaixão, foi lá, quitou a dívida e desapareceu. Foi embora. A família foi tirada naquele momento do desespero e da desolação. Veio uma alegria e de boca fechada para cada um. Aquele alívio, ele se transforma em bênção para aquele benfeitor. E aí, a reportagem diz: o benfeitor vai embora acompanhado das bênçãos, porque as bênçãos sobem mesmo de boca fechada, porque desprende do sentimento que brota do coração e da mente aquele alívio. O alívio comunica com o benfeitor. E o segundo caso é o caso de um marceneiro. A oficina do marceneiro, ela foi incendiada e a madeira de trabalho dele foi queimada e os instrumentos também. Ele ficou desolado. E em meio a tanta tristeza, apareceu um transportador com 3 carretas de madeiras variadas e também as ferramentas de trabalho. Aí ele ficou em meio àquela alegria que o tirou daquela desolação. Ele foi perguntar para o transportador: quem que está fazendo esse donativo? O transportador disse: olha, eu não sei. O transportador alegou ignorância. Eu não conheço, eu não sei, me mandaram entregar. Então ele foi tirado daquela tristeza e aquela desolação, porque ele recuperou o meio de trabalho dele. E aí a reportagem explica de novo que esse desprendimento de sentimento, de gratidão, de alegria, de recuperação da vida que vai adiante, ele sobe ao céu e desce para o benfeitor em forma de chuva de bênçãos. É por isso que Jesus diz aqui que Ele, Deus nosso Pai, te pagará. Ele não premia, Ele recompensa as nossas ações. E aí a reportagem, ela segue ainda dizendo assim para nós. Ouçamos o que diz a reportagem e vamos trazer para hoje. Ela diz assim: a virtude não está inteiramente banida da terra, não. E nós dizemos isso. Nós dizemos: olha, que situação que nós estamos vendo na terra. Diz assim: verifica-se que sob a erva daninha há violetas. Elas aparecem esparsas. É que a verdadeira virtude não se põe em evidência. É que a verdadeira virtude atua com humildade. A caridade humilde se contenta com os prazeres do coração, com a aprovação da consciência. Aquele que ostenta faz barulho, porque é orgulhoso, e com orgulho ele atrai para si o mal. Ele entra em sintonia com aquilo que não é bom. Orgulho.
e ostentação que chama para si muitos outros derivados não bons. O benfeitor anônimo, como aquele que não espera a morte para dar aos que não têm, é o tipo de homem de bem por excelência. Não esperar a morte. Estar no leito de morte para ajudar com esses donativos aquele que não tem. Temos várias maneiras, todos nós podemos enxugar lágrimas, compartilhando, doando aquilo que não estamos usando mais em bom estado, prestar um serviço quando nós não podemos dar materialmente falando, nós podemos prestar um serviço, usar a nossa inteligência, colocar o movimento da caridade em prática. E quando fazemos isso, fazemos as duas caridades. Caridade material, sem ostentação, é também a caridade moral. E aí segue aqui. Então, o homem de bem que faz isso é a personificação da virtude modesta, aquela virtude que não busca o aplauso dos homens. O favorecido por meio do sentimento, é o que diz a reportagem da Revista Espírita. O favorecido por meio do sentimento abençoa de coração a mão generosa que o socorreu, e essa bênção sobe ao céu mais que os aplausos da multidão. O Espiritismo proporciona fé inabalável na vida futura, e isso faz com que o bem seja praticado, entendendo a vida futura, a verdadeira vida, nos move para que façamos a caridade. E aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 41, diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas: fazer a caridade. Assim seja. Vamos nos preparando para, ao sentarmos na cadeira do passe, para que todos nós possamos receber, sim, a retirada de todos os miasmas, fluidos nocivos, deletérios que amealhamos aí ao longo da semana, pelas aflições, pelo verbo, muitas vezes por procedimentos não bons, pelo nervosismo e irritabilidade. Possamos ter esse merecimento de que sejam retirados todos esses miasmas e que possamos receber fluidos renovados de equilíbrio, de harmonização,
de paz na alma e a cura, se tivermos o merecimento e, sobretudo, o entendimento, para que possamos reunir elementos cada vez mais para seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Muito obrigada a todos pela atenção.